Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Mais do que a derrota para a seleção alemã pelo placar esmagador de 7-1, a Copa do Mundo de 2014 trouxe impactos profundos para a economia brasileira e suas relações internacionais. Quem discute o assunto conosco é o professor Lincoln Diogo Lima, mestre em Economia Política e professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba. Professor Lincoln, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse a sua titulação e a sua especialização. Ok, Fernando. Eu sou economista de formação, fiz a graduação no Mackenzie lá em São Paulo e a pós-graduação na PUC São Paulo. Atualmente eu leciono aqui na Universidade de Sorocaba, coordeno também o Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas aqui da Uniso de Sorocaba, qual fazemos a pesquisa da cesta básica mensal e trabalhamos também alguns dados de mercado de trabalho aqui da região e de comércio exterior. Inclusive, essa pesquisa da cesta básica ela é uma referência já esperada pelos veículos de comunicação e pela comunidade. Ela já existe há bastante tempo e é uma referência que sai em manchete todas as vezes que ela é publicada, né? Isso, ela sai geralmente toda primeira semana do mês, ela é capa dos veículos de comunicação aqui da região. É importante porque ela mede o poder de compra do trabalhador e o ano que vem ela vai fazer 20 anos, então provavelmente teremos alguns eventos, alguns trabalhos para divulgar esse trabalho tão importante aqui para a cidade. Como é que ele é desenvolvido, essa pesquisa? É feita no campo? Essa pesquisa, vou falar um pouquinho de como ela foi construída. Inicialmente, em 1995, foi aplicado um questionário aqui para uma amostra da população de Sorocaba, de 1 a 10, quem ganhava de renda familiar de 1 a 10 salários mínimos, qual definiu o perfil do consumo da população. Daí, e também os principais locais de compras dessa população aqui de Sorocaba. Daí, então, passou a ser medido semanalmente nos principais mercados da região. Então, os estagiários do laboratório, que são alunos aqui da Uniso, eles vão toda semana, todas as terças-feiras, nos mercados e pegam os preços desses produtos. Aí esses supermercados são escolhidos de que forma? Por bairro, por perfil, por característica do tipo de consumidor, como é que é? Então, na época, ele foi definido conforme a pesquisa, foi feito os principais pontos de compras. Nesse questionário tinha os principais pontos de compras. E foi definido 8 supermercados aqui da região, grandes supermercados. Acontece que de 20 anos para cá mudou muito o perfil de Sorocaba. Então, provavelmente, nós estamos montando um trabalho, vamos levar até a reitoria aqui, para que no próximo ano a gente consiga fazer uma nova pesquisa para ver as mudanças do perfil do consumo do sorocabano. E ainda é feita dessa mesma forma, pessoalmente, nos supermercados, colhendo esses dados. Correto. Agora, uma vez feito isso, é feita uma tabulação, e essa tabulação mostra o que todo mês, toda semana, aliás, todo mês? Se existe uma inflação, se existe uma diferença de preço, se existe, por exemplo, uma tendência de algum produto que está mais barato, como é que é? Isso, então cada produto tem um peso na cesta e é coletado o valor dele. Aí você tem o valor total da cesta, tá? E você pode também pegar por categorias. Categoria de alimentação, ela é dividida em 3 categorias: alimentação, higiene pessoal e cuidados pessoais. Agora, professor, uma cesta dessa a gente tem visto nos jornais, quando ela é publicada, na faixa de mais R$400 essa cesta de pesquisa, é isso mesmo? Isso, a Sorocabana está em torno de 440, eu não lembro o valor exato, mas está nessa faixa. Agora, essa cesta ela é ideal para uma família de quantas pessoas e o que compõe essa cesta? Isso, a pesquisa foi feita para uma família que tem renda de 1 a 10 salários mínimos, como eu disse, 4 pessoas. E aí tem todos os gêneros básicos de alimentação daquele mês, como é que é? Não, na época você monta a cesta, os produtos que entram nela, de acordo com a pesquisa que foi feita. Então lá tem carne de primeira, carne de segunda, arroz, leite, desodorante. Então são 34 produtos a nossa cesta. Se você pegar, por exemplo, a cesta do Diese, que é calculada para outras regiões do Brasil, tem algumas diferenças. Agora, por exemplo, essa cesta seria o mínimo ideal para 4 pessoas, é isso? Correto. Então, diferente daquela cesta básica que muitas vezes uma empresa disponibiliza para o funcionário. Sim, sim. Aquela cesta básica é básica mesmo. Isso, é básica mesmo. Ali tem menos produtos, o peso de cada produto é um pouco diferente. A cesta básica que nós montamos é de acordo com o perfil do consumo do morador de Sorocaba daquela época, né? É claro que houve mudanças, por isso que é preciso você atualizar esse perfil de consumo. Da cesta. Muito bem. Professor, com relação também à política econômica, a gente até começou o programa falando de Copa do Mundo e, consequentemente, até para o telespectador entender. A Copa do Mundo, ela criou um impacto, uma expectativa econômica no país de consumo que foi cumprida ou não? Olha, Fernando,
A Copa do Mundo ela tem um efeito positivo na economia. É claro que é diferente para cada setor. Alguns setores são afetados positivamente, outros negativos. Mas, no geral, é um efeito positivo, só que não é imediato. Esse efeito foi antes, durante e depois da Copa. Por que eu digo antes? Antes porque quando você vai construir, fazer a infraestrutura, estádios e alguma questão de mobilidade, telecomunicação, você tem investimentos ali que vão gerar emprego e renda. Durante a Copa do Mundo afeta mais o setor de serviços, então hotéis, restaurantes, as empresas de viagens. E no pós é que você faz uma divulgação do país. Você tem uma propaganda praticamente durante um ano e de forma forte no mês da Copa, uma propaganda do país ao redor do mundo. Agora, acho que a grande questão que se coloca é, tudo bem, o efeito é positivo para o país? Mas diante de tantos outros problemas que nós temos, não seria melhor, não seria mais importante, o retorno não seria muito maior se esse dinheiro fosse investido em outras áreas? Essa que é a grande questão que eu acho que se refletiu muito e que foi demonstrada em junho do ano passado. Aquelas manifestações. Tá? Então não é questão, não foi um dinheiro rasgado, jogado fora, o dinheiro da Copa. Tem um impacto positivo economicamente. Porém, isso aí teria que ser investido em outras áreas que teriam muito mais retorno. A gente passa por um processo na economia de grandes gargalos. Se o país começar a crescer um pouquinho mais, tá? A gente já começa a ter perigo de apagão. Estamos vendo o problema da água também, de abastecimento, questão de infraestrutura, logística, é terrível no país. Você vê a questão urbana, transporte público urbano, um país continental do tamanho do Brasil, ligado por rodovias, que encarece tremendamente o custo das mercadorias. Você pegar qualquer país da dimensão brasileira, você vai ver que a maior parte do transporte pesado é feito por rodovias. Só para você ter uma ideia... Por ferrovias. Por ferrovias. Só para você ter uma ideia, Fernando, se tem uma coisa que a gente é competitivo, o brasileiro, é no agronegócio. A produtividade vem crescendo tremendamente ao longo dos anos. A gente consegue produzir os grãos a um custo inferior aos Estados Unidos, que está entre os maiores produtores do mundo. O grão, da porteira para dentro da fazenda nosso, é o mais barato. No entanto, quando ele chega no porto, a gente perde para os americanos. O custo de transporte, de você levar esse produto até o porto, né, e embarcá-lo, é muito alto. Eu vi recentemente o pessoal do setor numa entrevista falando que representa cerca de 30%. Então, não dá para continuar dessa maneira. Então, a grande questão é, esse dinheiro poderia ser investido em outros pontos da economia brasileira que a gente teria um retorno muito maior, para poder crescer de forma sustentada. Agora, professor, muita gente reclama com relação aos impostos. Hoje, inclusive, nós temos a informação do valor do imposto que está sendo pago até na notinha do supermercado. Então, você sabe o quanto você pagou de compra e quanto você está pagando ali de imposto. E é um valor absurdo. Inclusive, alguns supermercados já colocaram algumas placas de informação. Você tem lá o preço de produtos dos alimentos com tanto por cento de imposto, produtos de higiene com tanto por cento de imposto e assim por diante, para você saber o quanto você paga de imposto. Esse imposto que a gente paga, o senhor acha justo? O senhor acha que é uma questão política o valor do imposto? Como resolver de repente? Porque quando aquele que tem oportunidade de ir para os Estados Unidos, por exemplo, ele vê o quanto mais barato é roupa, o quanto é mais barato os gêneros produtos eletrônicos, que é infinitamente mais barato exatamente o mesmo produto que a gente compra aqui. Sim. Então, a questão do imposto, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Ele tem dois grandes problemas, um do ponto de vista econômico e um do ponto de vista social. Então, primeiro eu vou falar do ponto de vista social. Qual o grande problema dele? A maioria dos impostos brasileiros são impostos indiretos, que está quando você compra mercadoria, você compra camisa ou alimento. Ali está embutido um imposto que o consumidor ele não vê. Né? Ao contrário dos países desenvolvidos, que o imposto, a maior parte dos impostos são diretos. Por exemplo, o imposto de renda. Então, aqui, o brasileiro ele não tem, às vezes, tanta noção de quanto ele paga de imposto. Ele acha que paga muito imposto, mas se ele vê realmente quanto ele paga, ele vai ver que ele trabalha cerca de 3 a 4 meses no ano só para pagar imposto. Então, isso já leva a uma concentração de renda. Do ponto de vista econômico, ele é péssimo por quê? Porque ele acaba incidindo mais sobre o pobre, que é quem consome mais a parcela da renda. Então, movimenta menos a economia. E do ponto de vista do empresário, ele desestimula o empresário a produzir. Por quê? Vou te explicar. Se o imposto é sobre a renda, você é um empresário americano, você vai montar uma empresa, vai produzir e vender, a hora que você tem seu lucro, ele vai ser tributado. Se você teve um lucro alto, você vai pagar mais imposto.
teve um lucro baixo, você vai pagar menos impostos. Se teve prejuízo, você não pagaria, porque está incidido sobre a renda. Agora, no Brasil, não. Como ele é a maior parte indireto, você montou uma empresa, você produziu uma caneta, independente se você vai vender ela, ter lucro ou não, você vai ter que pagar esse imposto. Então, ele também ele acaba desincentivando o setor produtivo, né? Então, esse é o ponto econômico do... Mas é uma questão, hoje uma política, o Congresso, o Senado, o Presidente da República, ele poderia dar uma canetada, diminuir os valores do imposto? Eu acho que isso também é possível, porque, veja, também o telespectador precisa entender para onde vai o dinheiro do imposto. Em tese, o dinheiro do imposto iria para beneficiar a própria população em saúde, segurança, com transporte, mas não é assim que acontece. Essa é a grande questão. O cidadão olha, pô, pago 36%, a carga tributária está cerca de 36%, 37% do PIB. Né? Pô, o Brasil recolhe tudo isso de imposto, mas os serviços são péssimos, são precários. Essa é a grande questão. Agora, se você me perguntou, dá para mudar isso de uma hora para outra? Não dá. Por quê? O Brasil, na verdade, o Brasil ele arrecada mais tributos do que gasta. Se você pegar tudo que é arrecadado e tudo que é gasto, a gente arrecada mais do que gasta, é o chamado superávit primário. E aonde vai parar esse dinheiro? O problema, Fernando, é o seguinte, quando você coloca... Aliás, o superávit primário a gente tem desde 1999. Desde 1999, o Estado brasileiro ele arrecada mais do que gasta. Então, teria, teoricamente, uma poupança. Sim. É o chamado superávit primário, quando você ouvir falar. No entanto, quando a gente leva em conta os juros que a gente paga da dívida passada, a gente tem déficit. Esse dinheiro que sobra não dá para pagar os juros que é cobrado da nossa dívida passada. Aí a gente tem o chamado déficit nominal e nossa dívida continua aumentando. Então, o país ele precisa fazer determinados ajustes que não dá para ser feito de uma hora para outra, apenas no mandato, em que a grande saída são as finanças públicas. Tá? O gasto do governo ele não pode aumentar mais do que o crescimento do PIB. Tá? E o gasto do governo vem aumentando muito. E esse gasto, o problema do gasto do governo aumentando muito, é que a maior parte dele é para gastos correntes, com pessoal, previdência, e não é para investimento. Então, os especialistas colocam que o ponto inicial de partida seria as finanças públicas. E isso realmente é uma questão política que é difícil você resolver, como o senhor falou, dentro de um mandato do presidente da República, independente do partido que seja. Ah, sim, isso tem que ser uma política de longo prazo. É muito arriscado você querer reduzir determinados os impostos de uma hora para outra, porque isso pode trazer problemas graves para a economia. Agora nós estamos em plena época da campanha eleitoral e a gente está assistindo no rádio e na televisão, aí muitas promessas de redução de impostos, abaixa a carga tributária, muitas vezes quer dizer que isso pode ser uma grande balela, uma vez que tem uma necessidade de continuar pagando essa dívida, é isso? A verdade, justamente, você tem razão. A gente sabe quais são os problemas, existe um consenso, inclusive, na sociedade entre os candidatos do problema. A grande questão é como atacar esse problema. E essa dívida que a gente tem, professor, ela remonta a quando? Desde quando existe essa dívida externa? Fernando, a dívida que eu digo não é só externa, a dívida interna também. Essa dívida já começa com a independência do Brasil, né? Se você remontar lá no passado, o Dom Pedro, ele foi negociada a nossa independência, né? Foi financiado. Só que ela teve uma grande aceleração a partir dos anos 60. Então, a gente teve um grande problema lá com o Juscelino, da industrialização com o Juscelino, ela foi financiada por gastos públicos, tá? Não à toa que a inflação também começou a ser acelerada nesse período, e ela foi agravada nos anos 80 com o problema da crise da dívida externa, porque até então a gente financiava os gastos públicos com emissão monetária. O Mitterrand mandava rodar a maquininha de moeda, isso gerava inflação. Nos anos 80, a gente passou por um processo da dívida externa que passamos a não ser mais financiado por capital estrangeiro. Isso daí teve um impacto tremendo nas finanças públicas, porque os investidores externos começaram a pedir taxas de juros maiores. Então, a dívida pública foi crescendo cada vez mais. Quando chegou no Plano Real, em 1994, o que aconteceu? Um dos diagnósticos do Plano Real era que a origem da inflação brasileira é o excesso de gastos do governo. Tá? Então, o governo, devido aos gastos do governo, ele acabava se financiando monetariamente, imprimindo moeda, então era preciso estancar isso daí.
Como que ia ser o financiamento do governo a partir de então? Não ia ser mais por emissão de moeda, porque gerava inflação. Ia ser por captação de recursos no mercado de títulos. O governo ia emitir títulos, pegar dinheiro emprestado. Só que na medida que o governo vai pegando dinheiro emprestado, a dívida vai aumentando. Na medida que a dívida vai aumentando, os aplicadores vão pedir taxa de juros cada vez maior. Então, o Plano Real, se por um lado ele conseguiu conter a inflação, por outro lado ele acabou acentuando essa questão da dívida pública brasileira. E aí a dívida pública brasileira aumentando, os recursos são cortados de áreas prioritárias, como educação, saúde, infraestrutura. Quer dizer que não é simplesmente uma dívida como eu tenho, o senhor tem, aquela dívida do carnê que eu comprei alguma coisa e vou pagar. É uma dívida que ela é uma dívida política também. Então, eu tenho algumas coisas que já estou devendo faz tempo e que eu continuo tendo necessidade de comprar outras coisas e aquele buraco continua lá e aquela dívida vira uma bola de neve, professor? É uma bola de neve. Na verdade, o Plano Real, ele tinha entre os seus pilares principais o ajuste fiscal, só que ele não foi feito de forma completa. O Fernando Henrique ele não conseguiu aprovar todos os projetos que ele queria, né? Então, ele não resolveu, de fato, a origem da inflação. Tá? E ela se manifesta, de certa forma, hoje nas finanças públicas, esse aumento da dívida. Agora, então, qual é a análise que o senhor sugere para quem está nos acompanhando para fazer um critério de qual é o melhor candidato à presidência da República ou ao governo do Estado, independente da gente ter aí que votar ainda para senador, deputado federal, deputado estadual. Como é que eu devo analisar a campanha e a fala desses candidatos? Olha, os candidatos, eu andei vendo as entrevistas deles, dei uma olhada no plano econômico desses candidatos, eles têm uma convergência no problema da economia brasileira atual. Eles têm ciência que a inflação está elevada já nos últimos anos, está sempre batendo no teto da meta, que o país está crescendo pouco e que o modelo de crescimento que a gente vinha sustentando há 2 décadas, que é baseado no consumo, se esgotou. A gente tem que passar por um modelo baseado no investimento. Tá? A gente precisa aumentar a capacidade produtiva do país para poder crescer de forma sustentada sem gerar inflação. Porque se aumentar apenas o consumo, aumenta a procura, a demanda. Só que a capacidade produtiva do país está no seu limite. Então, você vê, o país começa a crescer, portos lotados, um monte de carreta na estrada, isso vai se refletir tudo em inflação. Então, é preciso partir para um modelo baseado no investimento para aumentar a capacidade produtiva do país. Isso é um consenso. A questão dos candidatos é como fazer isso. Alguns candidatos, eles defendem um ajuste fiscal forte no primeiro ano de governo. Isso quer dizer o quê? Que vai desacelerar um pouco mais a economia. Vai ter um impacto no mercado de trabalho negativo. Tá? Você vai fazer os ajustes fiscais, acertar as finanças públicas, puxar a inflação para baixo novamente. Vai ter um custo social, em termos de emprego e renda. Só que eles acreditam que esse custo é pequeno e vai durar cerca de 3 trimestres, 1 ano no máximo. Mas daí, então, você vai criar as bases para o país crescer de forma sustentada. Como aconteceu no começo do governo Lula, lá com o Palocci, teve uma recessão no primeiro ano, mas depois a gente conseguiu crescer de forma acentuada. Como aconteceu lá nos anos 60, quando os militares assumiram, fizeram uma reforma, uma pequena recessão, mas depois o país conseguiu, mais de uma década, crescer de forma sustentada. Agora, tem outro candidato que defende que a transição desse modelo seja gradual e que ele não vai aceitar uma recessão de curto prazo, mesmo que a recuperação seja mais demorada. Então, resumindo para você, o consenso dos problemas são o mesmo. Tá? Eles identificaram os mesmos problemas, é preciso mudar esse modelo. Agora, a diferença é como vai mudar esse modelo. Agora, qual é o conceito de recessão, professor? O que acontece na recessão? Eu perco o poder aquisitivo, os produtos aumentam de preço na prateleira? O que é o conceito de recessão? Recessão é o seguinte, é aumento de juros e redução de gastos por parte do governo. Isso vai gerar... Do governo. O que respinga no cidadão? Por que vai respingar no cidadão? Imagina a taxa de juros. Quando você vê lá, o Copom se reuniu e decidiu aumentar a taxa de juros. Então, eles vão fazer políticas para que a taxa de juros suba. A taxa de juros Selic é a taxa de referência de juros de toda a economia. Subiu ela, vai subir a taxa de juros do seu cartão de crédito, vai subir a taxa de juros do cheque especial, vai subir a taxa de juros do financiamento do seu carro, do financiamento da sua casa, a taxa de juros para o capital de giro para o empresário fazer investimento. Logo, a economia vai desacelerar. A economia desacelerando, você tende aos preços diminuírem, porque vai diminuir a procura por produtos.
E isso vai ter impacto em termos de emprego. Se as pessoas vão comprar menos carro, vão comprar menos geladeira, as empresas vão produzir menos. Se vão produzir menos, elas vão estar empregando menos. Então, a recessão. Do ponto de vista do governo, a mesma coisa. Se ele corta os gastos, faz uma política restritiva, no primeiro momento, a demanda por produtos, máquinas, equipamentos, investimentos, construções vão diminuir. Vai ter impacto no mercado de trabalho também. Agora, professor, isso respingando em todo mundo, o senhor acredita que aí aumento de dólar, queda do dólar, como é que isso pode também acontecer com relação à moeda internacional, que hoje é uma referência no Brasil? A questão cambial ela é extremamente importante. Atualmente, a gente costuma dizer que a taxa de câmbio está em torno de 2,27, ela é uma taxa de câmbio valorizada. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim para a economia brasileira. O lado bom é que a taxa de câmbio valorizada, o dólar é o real em alta, significa que os produtos lá de fora estão mais baratos. Estão mais baratos os produtos, vai aumentar a concorrência aqui, os insumos importados para produzir os produtos aqui dentro do país vão estar mais baratos, então vai ajudar a conter a inflação, correto? No entanto, qual o impacto negativo do dólar valorizado, do real valorizado, taxa de câmbio que a gente tem atualmente? Ele vai ter um impacto em termos da produção industrial. A indústria não consegue concorrer lá fora, tá? Claro que tem uma série de outros motivos também que explicam a baixa competitividade da nossa indústria, mas o câmbio é um deles. Não vai permitir que a gente consiga competir lá fora e a indústria nacional vai sofrer uma concorrência muito forte das empresas estrangeiras. Então, vai refletir em termos de emprego. Então, vejam bem, a taxa de câmbio valorizada, ela ajuda a conter a inflação, mas prejudica um pouco a criação de empregos. Agora, nós tivemos já um momento, eu acredito que foi quando o primeiro governo do Lula, nós tivemos uma taxa cambial, que o senhor estava falando, de 1 para 1. A gente pode chegar a isso outra vez? Olha, só corrigindo. O dólar era R$1. Só corrigindo, Fernando, essa daí não foi na época do Lula, foi na época do Fernando Henrique, quando começou o plano... Fernando Henrique. Aí foi plano real. Plano real, no começo do Fernando Henrique. Não foi nem começo do governo Lula. Não, pelo contrário, no governo Lula, quando ele assumiu, a taxa de câmbio disparou, foi para quase R$4. Isso teve um impacto na inflação tremendo. Tá? Então, se tratando do Fernando Henrique, ele utilizou também no plano real, um outro instrumento que foi utilizado no plano real foi a taxa de câmbio. Então, a gente tinha naquela época o regime de câmbio fixo, tá? Não deixava flutuar a sabor do mercado. Então, o governo ele entrava sempre nesse mercado comprando ou vendendo dólar para a taxa ficar próxima do dólar, ali 1 para 1 praticamente. Qual que era a intenção disso daí? A intenção era você conseguir conter a inflação com produtos importados, mais baratos e com a concorrência externa. E acabar com a ineficiência da indústria, que só ia sobreviver às indústrias que seriam extremamente competitivas. Deu certo? Então, isso daí se refletiu no saldo da balança comercial brasileira. A gente começou a importar muito e exportar pouco. O saldo ficou deficitário nesse período. A balança brasileira, o saldo da balança brasileira comercial, historicamente é positivo. Em alguns momentos da história ela foi negativa. Um desses períodos foi durante o Plano Real. Isso afetou o que a gente chama de déficit externo, déficit em contas correntes. O que significa isso? Que estava saindo mais dólares do país do que entrando. Tudo bem. Enquanto a gente é financiado, por outro lado, com investimento de empresas estrangeiras aqui vindo para o país, como a Toyota vem para Sorocaba, ou então de investidores estrangeiros comprando títulos públicos brasileiros, aqui não tem problema, a gente não vai ter problema algum. Acontece quando você tem uma crise econômica, esses capitais externos saem do país, e aí você não é financiado mais. Aí a taxa de câmbio tem uma desvalorização abrupta, e aí ela tendo uma desvalorização abrupta, a inflação dispara dentro do país e o desemprego aumenta. Como é que a gente pode entender o efeito China? Tudo é mais barato, tudo que vem da China é mais barato. Mas daqui a pouco, após o intervalo, o professor Lincoln Diogo Lima, ele que é titular da disciplina de Política Econômica Brasileira, continua conversando com a gente aqui no programa Uniso Comunidade. Voltamos já. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria.
faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Óleos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Estamos de volta com o programa Unidos Comunidade. Estamos recebendo hoje o professor Lincoln Diego Lima, ele que é titular da disciplina de Política Econômica Brasileira aqui na Universidade de Sorocaba. Professor, a gente saiu do bloco anterior falando sobre o efeito China, porque absolutamente tudo parece que a gente compra hoje de tudo, não, mas uma boa parte de eletroeletrônico, quer seja de um lápis, uma caneta, até um carro, já está vindo da China. E muitas vezes esses produtos têm preços menores. Como é que pode ter um preço menor, trazendo lá do outro lado do mundo, pagando as taxas alfandegárias e a importação desse produto, colocando na gôndola do supermercado, da loja, e ainda chegar mais barato aqui? Vamos lá, Fernando. A China, com a ascensão da China nos últimos 20, 30 anos, houve uma reconfiguração econômica global. Hoje ela é a segunda maior economia do mundo. Acontece que na China tem quase 1 bilhão, né, tem 1 bilhão ou mais de habitantes. Então tem uma oferta de mão de obra muito grande num país que tem um regime político ditatorial. Então o custo do trabalho lá é extremamente baixo. Você não tem sindicato, ok? Muita gente para trabalhar. Então a China, ela fez com que a industrialização, a China quando passou a ser industrializada, ela fez com que os produtos manufaturados, esses, os quais você citou agora, eles passassem a cair, os preços deles passassem a diminuir no mundo, por conta disso daí. Por outro lado, a China ela se tornou uma grande compradora de produtos agrícolas, porque ela tem um grande problema com recursos naturais. E esses produtos passaram a aumentar de preço no mercado mundial com o consumo da China. Então, agora, voltando para a questão que você colocou, por que esse produto é mais barato aqui? Primeiro, por conta do custo do trabalho na China, que é extremamente baixo, só que é preciso destacar que as condições de trabalho lá são precárias, que é um regime ditatorial. Segundo, porque a taxa de câmbio lá é extremamente desvalorizada, então torna o produto deles bem barato no exterior. E quando se trata do Brasil, a gente tem aqui a questão do Brasil que eu te coloquei, toda aquela questão tributária, infraestrutura, que eleva os preços dos nossos produtos. Quer dizer que mesmo o produto que sai de lá, em tese, com a mesma qualidade, vai chegar aqui muito mais barato que o fabricado aqui no Brasil. É o que está acontecendo. Tá? Não só no Brasil, em outros países também. É que no Brasil é acentuado porque aqui os nossos custos de produção são extremamente altos, por conta de todos aqueles problemas que eu te falei, mas também a produtividade do trabalho. O trabalhador brasileiro, ele é pouco produtivo por questões educacionais, de qualificação. Agora, por outro lado, a China precisa comer. E o senhor falou, então eles importam alimentos e nós exportamos para a China? Nós somos grandes exportadores para a China. Não à toa que eles estão fazendo bastante investimentos também no Brasil. O Brasil é fundamental para a questão energética deles. Então nós estamos ganhando dinheiro também com a China? Também. O nosso agronegócio, por exemplo, ele bombou nas 2 últimas décadas por conta da China, principalmente. Pelo consumo, porque a China... A questão da China no mercado global, dos produtos primários, ela não é só ela é uma grande consumidora, que aumenta a demanda pelos nossos produtos, mas o fato dela ser uma grande consumidora, nossos produtos agrícolas, primários em geral, é ferro, alumínio, soja, milho, ela faz com que o preço desses produtos aumente. Tá? De 2004 a 2010, os preços desses produtos chegaram a valores extremamente altos. Agora, nós podemos ter uma preocupação, não sei se é ética, com relação a produtos importados, principalmente da China. Será que o cidadão que compra a caneta, compra a camisa, compra o carro chinês, ele pode ficar imaginando, puxa, isso aí é uma mão de obra quase que escrava, uma mão de obra que está sofrendo para produzir isso. Será que existe esse conceito ético ou isso é descartado quando o cidadão vai comprar e vê que é mais barato? Bom, eu tenho a minha opinião. Eu acho que na hora de meter a mão no bolso, o brasileiro não leva muito em conta essas questões. Então, daí os produtos informais, camelô, o pessoal quando vai comprar... Acho que tem 2 questões, porque o consumidor não leva tanto em conta. Uma é a questão ética mesmo, que o brasileiro, ele não é tão rígido, isso daí, né? Ele não leva tão em conta isso daí. E a outra é quando ele compara com um produto legal, a diferença é absurda. Então, juntando essas 2 coisas, a fome com a vontade de comer,
faz com que a procura por esses produtos vindo da China, mesmo tendo por trás todas essas questões, ele acaba não considerando. Uma vez eu li uma reportagem, também a gente falando agora sobre economia americana, que eu não conheço, não sei se o senhor é especialista nessa área, mas, por outro lado, assim, se lá nos Estados Unidos também a invasão chinesa foi tão grande de produtos, consequentemente não houve, por exemplo, ao invés do cidadão ele produzir a roupa nos Estados Unidos, é mais barato ele importar a roupa, é mais barato ele importar o carro, então ele também não fechou a fábrica de carro, não fechou a fábrica de roupa, ele não fechou a fábrica até de alimentos, porque de repente ele compra tudo da China, e essa mão de obra, foi todo mundo mandado embora, ou ela conseguiu se acomodar em algum outro lugar? Isso pode acontecer no Brasil também? Ou isso já está acontecendo no Brasil? É melhor eu importar e, de repente, mandar embora minha mão de obra aqui e eu ser um distribuidor enquanto hoje eu sou empresário. Por que eu vou manter 100, 200 funcionários fabricando roupa se eu posso importar da China mais barato e eu distribuo com os canais de logística que eu já tenho? Sim, isso pode acontecer? Não, isso já está acontecendo fortemente. O grande reflexo disso é o baixo crescimento da nossa indústria brasileira. Saiu os dados recentes essa semana que a gente teve uma queda no segundo trimestre novamente da indústria. Então, isso já está refletindo nesse setor fortemente. Existe uma área que hoje é fato que isso está acontecendo? Ah, existem. Por exemplo, a indústria que é voltada para manufatura, sapatos e têxteis no Brasil praticamente foi eliminada. Hoje, praticamente, essa indústria... Sorocaba foi muito forte nisso também. Estava estudando um pouco da história de Sorocaba, foi muito forte nessa área. Indústria têxtil. Hoje não existe mais. Hoje não existe mais. No Brasil, praticamente, os caras não conseguem competir. Esse é um exemplo clássico. E essa mão de obra vai se acomodar em algum outro lugar ou ela fica desempregada? Aí você começa a ter uma mudança estrutural. Essa mão de obra, até então, ela está indo mais para o setor de serviços. Então, na economia brasileira, o setor de serviços vem crescendo muito. E isso está absorvendo essa mão de obra. Mas vai chegar um momento em que vai começar a refletir no mercado de trabalho. Agora, professor, pode acontecer também que num instante em que eu fico refém, entre aspas, da China nesses produtos que eles nos mandam, que eu fechei a minha fábrica, mas eu, empresário, continuo ganhando dinheiro, vendi o terreno, levantou lá um prédio, então eu só continuo fazendo importação e distribuição. Aí um dia a China fala, olha, o que você pagava 10, hoje não é mais 10 porque eu vendo por 100. Quer continuar comprando de mim, vai comprar por 100. Pode chegar um dia que a China ela se banque uma postura política de falar agora quem manda no mundo sou eu, e aí você fica refém porque eu não tenho mais mão de obra, não tenho mais máquina, não tenho mais equipamento, não tenho mais nada para produzir aqui? Se a China começar a continuar essa taxa de crescimento, é claro que lá vai chegar um momento que o custo da mão de obra vai aumentar, que a taxa de câmbio dela vai começar a valorizar, isso vai impactar o preço dos produtos dela no exterior, certo? Acontece que a questão da indústria no Brasil, que foi desmontada, isso vai incentivar, se acontecer isso daí, é claro que vai incentivar novamente a indústria, não só brasileira, mas do mundo inteiro. Né? Vai ter um demorar para poder pegar o problema é que isso daí não acontece de uma hora para outra. Você destrói a indústria, mas para construir, você não constrói. 1, 2 anos, novamente, todo um parque industrial, um setor. Então, você tem esse problema, pode criar essa dependência, sim. Professor, com relação à inflação, você fala da inflação, a volta da inflação, eu já vivi, o senhor acredito que já deve ter vivido também, inflação de 80% ao mês, era uma loucura, a gente ia fazer compras no mercado, você via diariamente a maquininha remarcando o preço, e aí as pessoas começavam, que conseguiam fazer uma dispensa enorme em casa para diminuir o valor, filas gigantes para poder abastecer o carro, para evitar o aumento no dia seguinte da gasolina. Voltamos à inflação, ou a inflação está estabilizada na casa dos 6% ao mês? Não, aquela inflação que a gente chegou a ter antes, no final dos anos 80, ali pré-plano real de 80% ao mês, quase 2.500% ao ano, a gente está longe disso. Hoje a gente tem em torno de 6,5% ao ano. Ao ano? Ao ano. A gente chegou a ter 80% ao mês, certo? Dava quase 2.500% ao ano. Não, acho que chegar nisso daí, acho que dificilmente chegaremos novamente. Foi um dos processos de hiperinflação, um dos maiores do mundo, né? Só perdemos para a Alemanha. A Alemanha teve uma hiperinflação maior que a brasileira, nos anos 30. Acho que isso daí não vamos voltar.
Agora, a questão que você me colocou a respeito da inflação... Se de repente a gente pode... o consumidor, ele continua percebendo, a gente vê reclamação nas matérias de rádio, TV e jornal, que hoje eu fui comprar batata, mas amanhã a batata estava mais caro. Fui comprar leite, o leite amanhã estava mais caro. Ou na hora que você vai passar o carro no mercado, você, puxa, eu me peguei só isso e ficou nisso. O que está puxando a inflação, quando você vai lá e destrincha a inflação brasileira, você vê que os principais produtos que estão puxando a inflação brasileira são os ligados a serviço. Esses produtos, como você disse, a batata, a cebola, o que acontece? Eles são sazonais, então eles disparam, mas eles recuam. Então no começo do ano o tomate dispara, aí chega lá no meio do ano ele cai. O leite, derivados no meio do ano que tem seca, o pasto está ruim, o preço do leite e derivados sobe, mas aí chega lá no verão, começa a chover bastante, cai. Então não há preocupação esse tipo de produtos. O que está preocupando são os serviços, que eles aumentam e não recuam. Serviços que está puxando a inflação brasileira é o preço do estacionamento, do cabeleireiro, do cinema, do transporte público. Mas esse é bel prazer do empresário que põe esse preço? Não, isso aí está ligado a questões de mercado. Acontece o seguinte, você teve nos últimos anos, isso não pode se negar, tá? Aliás, desde o Plano Real, uma inserção dos pobres na economia. Você teve uma ascensão da classe C. Praticamente 20 milhões de pessoas ascenderam. E esse pessoal com melhor poder aquisitivo começou a comprar mais. O pessoal começou a ir no cinema, começou a ir na manicure, começou a ir no cabeleireiro, começou a fazer viagens. Então você teve um aumento da demanda significativa por esses serviços. No entanto, a oferta não decolou, por aqueles motivos que nós tratamos no começo do programa. Isso vai se refletir o quê? Aumento de demanda. E a oferta não cresce na mesma velocidade, você vai ter reflexo nos preços, os preços vão aumentar. Por isso que eu disse para você no começo do programa que esse modelo baseado no consumo, ele está esgotado, os candidatos a perceber isso. A gente tem que criar um modelo agora para o lado da oferta, dos investimentos, para aumentar a capacidade produtiva do país, para a gente conseguir continuar elevando o padrão de vida do brasileiro sem ter impactos inflacionários. Agora, se a gente tem uma taxa de inflação nessa casa aí dos 6% ao ano, inclusive que todo trabalhador, quando chega a época do dissídio coletivo, acaba equiparando, muitas vezes perde um pouco, ou às vezes tem lutas de classe que ganham um pouco mais, mas, por outro lado, a gente percebe também que nessa situação dessa bola, os juros bancários, os juros do cheque especial, por exemplo, o juro de cartão de crédito, é muito superior a essa inflação. Quem determina isso? Olha, os juros bancários ele é influenciado pela taxa Selic de referência lá do governo, certo? Então, quando ela sobe, os juros bancários sobem. Quando ela cai, os juros teriam que cair. Acontece que o sistema bancário brasileiro ele é um oligopólio. Embora a gente tenha, sei lá, quase mais de 100 bancos no Brasil, são praticamente 5, 6 bancos que têm 80% do mercado. Então, se é um oligopólio, quando, por exemplo, a taxa de juros de referência cai, os juros aqui para o consumidor caem, mas cai pouquinho. Se fosse um mercado concorrencial, ele cairia bastante. Eu vou dar um exemplo. O ano retrasado, quando a Dilma assumiu, os juros começou a cair no primeiro momento. E os juros bancários para o consumidor não caíram. Os juros do cheque especial, os juros do cartão de crédito, do financiamento, porque era um oligopólio, não era interessante para os bancos que isso acontecesse. Se fosse um mercado concorrencial, isso automaticamente, por meio da concorrência, aconteceria. Aí a Dilma ela utilizou de 2 bancos públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, para forçar os outros bancos a reduzirem os juros. Então, a questão desse reflexo, porque os juros também é elevado, é uma questão de estrutura de mercado. Agora, por exemplo, nós temos um outro fato que a gente está acompanhando na imprensa também, tenho certeza que o telespectador, o nosso ouvinte, vem percebendo, que é a relação dos carros zero. Então, nós tivemos uma demanda absurda de venda de carro zero. Hoje, os carros estão encalhados dentro das fábricas. E aumentou outra vez a venda de carro usado. O que acontece? Por que, de repente, num determinado momento, o carro zero sai mais, se a taxa de juros, em tese, é a mesma do carro usado, e, de repente, num outro momento, o carro usado sai mais e o carro usado fica parado? Olha, eu comprei recentemente um carro novo. E a taxa de juros do carro usado, ela é maior do que a do carro novo. Então. Muito maior. Tá? Eu fui comprar um carro novo zero com determinada entrada. Para você ter ideia, eu fiz isso daqui, Fernando. Eu fui na agência, aí na agência tem a parte do carro zero e do carro usado. Eu fui entrar na parte dos carros novos,
Aí o cara que vendia o carro usado falou assim, pô, dá uma olhada aqui, né? Tem um carro que, ó, 2013, do ano passado, ó, 20 quilômetros e o preço bom, tal preço. Aí eu falei, mas se eu for financiar isso daí, vai sair mais caro do que o novo. Ele falou, não vai não. Eu falei, então faz o seguinte, faz para mim uma simulação aí com o tanto de entrada, eu vou lá ver o carro zero e já volto aí, você me fala quanto que vai ficar o parcelamento com essa entrada. Aí eu entrei para ver o carro novo na concessionária. O mesmo carro, só que 2014, com os mesmos opcionais, carro zero. Eu pedi para o vendedor fazer, falei, ó, tanto de entrada... Essa mesma simulação. Mesma simulação, com o mesmo tanto de entrada e mesmo número de parcelas. Aí o cara fez a simulação para mim. Saí lá fora, a mesma simulação do carro usado. Pegou as duas? Peguei as duas. Aí o cara que fez a simulação do carro usado falou assim, para mim, ficou tanto. Aí eu dei risada, né? Aí ele falou assim, ficou muito lá ficou bem próximo. Eu falei, não, pelo contrário, o seu do carro usado ficou R$100 a mais a parcela. Aí ele falou, não acredito. Eu falei, tá aqui, ó, a simulação lá do zero. O carro usado, ele é bom comprar à vista. Quando você vai financiar ele, por conta do juros ser mais caro, ele acaba saindo mais caro. Por que é mais caro se eu tenho um produto usado? Boa pergunta. Por que seria mais caro o produto usado? Na verdade, não é o produto que está mais caro, é o financiamento. Dinheiro. É o financiamento, os juros do financiamento. É porque a gente muitas vezes não entende que eu não estou comprando o carro, eu estou comprando dinheiro, né? Eu fui comprar o novo lá, o 2014 zero, é mais caro do que o 2013. Sim. Aí o financiamento sai mais caro. Só que o financiamento saiu mais caro. Como é que é essa lógica para a gente entender? Então, a lógica que está por trás disso, por que os juros do zero é mais barato? Porque ele tem uma série de... A indústria automobilística, ela consegue, em momentos de crise, fazer com que o governo dê linhas de crédito para essa modalidade. Então, eles conseguem ter um financiamento ao consumo mais barato do que está acontecendo em geral na economia. Então, por incentivos do governo. Então, o governo ele acaba criando linhas de crédito para venda, para compra de carros novos, de tal forma que esses juros acabam saindo mais barato do que está acontecendo no mercado. Mas se por outro lado a gente escuta isso de que está encalhado o carro zero e por outro lado os carros novos voltaram a aquecer o mercado. É verdade ou não? Os carros novos voltaram a aquecer o mercado? Não, os carros os novos estão parados e os usados estão aquecendo o mercado. Não é verdade. Então, o mercado fica desaquecido dos dois lados. Então, o problema é, quando você tem um incentivo a carros zeros, o pessoal que vende... Os empresários que vendem os carros usados, eles acabam sofrendo com isso daí. Às vezes o cara fala, ao invés de eu comprar um carro usado, eu vou comprar um carro zero. Então acaba prejudicando. Na verdade, essa política de estímulo às montadoras, os carros zeros, acaba prejudicando as agências que vendem carros usados. Isso é claro, é fato. Professor, aí são muitas dúvidas, muitos questionamentos que a gente acaba percebendo aí com relação à política econômica brasileira. Nós abrimos o programa falando sobre Copa do Mundo, o que isso pode ter mexido na economia brasileira, e nós vamos ter logo mais em 2016, e já estão sendo preparados também, o país para receber uma Olimpíada, também um evento internacional, quem sabe até maior do que uma Copa do Mundo, porque as modalidades esportivas são centenas, praticamente diferentes, só do jogo de futebol. Como é que o senhor vê o país se preparando para a Copa do Mundo? Como é que, aliás, para as Olimpíadas? O que isso pode acontecer? Se isso vai piorar, vai melhorar a economia, ou não significa nada para o cidadão comum que está lá em casa nos acompanhando? É a mesma situação da Copa do Mundo. Isso tem um impacto positivo para a economia brasileira? Tem. Só que as nossas prioridades são outras. A gente precisa melhorar o nível educacional do trabalhador brasileiro, para ele ser mais produtivo. A gente precisa investir mais em saúde, temos problemas de saúde. Esse problema de logística. Então, esses recursos que são direcionados para esses eventos, grandes eventos, eles poderiam estar sendo direcionados em lugares onde eles seriam melhores aplicados. Essa que é a grande questão. Mas a política, o governo não vem insistindo, dizendo que essas verbas, esse dinheiro não é público, é privado? Ou não é verdade? Agora, se dá linha de financiamento, eu também não fico devendo para o governo, vou ter que pagar o governo, ou eu posso dar o calote no governo? O governo corre esse risco, né, de tomar o calote. E aí, se tomou o calote, a dívida é dele. A dívida é isso, passa para o governo.
Agora, com relação também a estudar a economia, hoje, qual é o perfil do aluno hoje que vem estudar economia na Uniso, que o senhor já sentiu? É aquele menino ou menina que sai do ensino médio já focado nessa disciplina, nesse curso, ou é alguém que tem uma sensibilidade para matemática, tem sensibilidade para política? Quem é esse perfil do nosso estudante hoje? Então, o curso de economia, ele é um pouco complicado porque tem aluno que ele entra em economia pensando que é só matemática. Aí ele quebra a cara, porque ele vai ver que tem uma parte de histórica, textos pesados, voltado para política, sociologia. Então, se ele não gosta muito da área de humanas, ele sofre. Tem aluno de economia que vem pensando que é mais essa área de humanas, e, no entanto, ele precisa ter um instrumental matemático e estatístico. Então, o estudante de economia ele tem que dominar um pouco essas duas ferramentas, não dá para ele ser bom só nenhuma. E qual é o perfil, onde é o mercado de trabalho? Porque o administrador de empresa, em tese, ele vai para administrar, como o próprio nome diz. Agora, o da contabilidade, o ciências contábeis está na área contábil. Agora, o economista, ele entra onde no mercado? A área é ampla, ele pode trabalhar em setores de planejamento dentro de uma empresa, de uma indústria, pode trabalhar na área financeira, com crédito, enfim, análise de cenários, pode trabalhar com vendas de ações, comércio exterior também. Então, depende do perfil. Eu lembro que em São Paulo, boa parte dos alunos que fazem economia, eles vão muito para a área de finanças em São Paulo, porque a área financeira lá é forte, cresceu muito nos últimos anos. Então, essa área acaba cooptando os alunos lá da cidade. Aqui em Sorocaba, eu vejo que a indústria tem um peso muito forte aqui. Boa parte dos alunos, eles estão mais voltados para a área da indústria. Além do que, tem o setor público também, que sempre está demandando economistas. Professor, quem quiser conversar com o senhor, bater um papo, de repente discutir um pouco mais dos assuntos que a gente trouxe aqui no programa Uniso Comunidade, como é que é o canal mais fácil? Um e-mail, Face, um telefone, como é que o senhor acha mais fácil de encontrar? Olha, tem o meu e-mail profissional aqui da Uniso, posso falar? Pode. lincoln.lima, certo? @prof.uniso.br, ou então você pode entrar no site da Uniso. Aí lá vai ter cursos, você clicou lá, vai abrir os cursos e no final vai ter o Laboratório de Ciências Sociais Aplicada. Você pode entrar ali no endereço do laboratório e me achar por ali. Aí tem o endereço do laboratório, e-mail meu. Tá certo, professor. Contactar. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sucesso nas atividades que o senhor desenvolve aqui na Uniso. Ok, eu que agradeço, Fernando. Obrigado. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de entrevista ou assunto, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa fanpage lá do Facebook, curta lá, é Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!